É maravilhoso ver vidas estando agora sobre a existência divina e tendo um propósito para a sua vida. A conversão, ela tem essa transformação na vida do ser humano. A conversão não traz simplesmente só um sentido à vida, mas ela traz um relacionamento, ela traz uma comunhão, ela traz restauração e ela traz a certeza de uma coisa, que os nossos pecados, eles foram completamente perdoados em Cristo Jesus. Contudo, o que é que acontece quando alguém não quer estabelecer relacionamento com o Senhor? Contudo, o que é que acontece quando alguém não quer se devotar, não quer viver uma vida de confiança, não quer se render a Cristo Jesus? John MacArthur, ele vai dizer que quando alguém não quer estabelecer um relacionamento com o Senhor, não quer viver em comunhão com o Senhor, não quer andar em comunhão com aquele que te amou, ele vai dizer que o que acontece é que essa pessoa agora está sobre a maldição de Deus. Em não receber a Cristo, o que você recebe é a maldição de Deus. Em outras palavras, irmãos, se você quer viver uma vida amaldiçoada, não receba Cristo Jesus. Em outras palavras, se você quer viver uma vida de condenação, não se relacione com Cristo como sendo o seu Salvador. Talvez você já tenha ouvido uma pregação lá fora nas ruas, muito costumeira, sobre dois caminhos, o céu e o inferno. E essa pregação nada mais é do que bíblica, às vezes exposta de forma errada, mas a Bíblia apresenta isso. Só há dois caminhos a seguir e não existe um terceiro caminho, uma terceira via. Ou você caminha para o céu, ou você caminha para o inferno. Deixe-me lhe dizer, não há purgatório, não há limbo, não há lugar de espera. Ou o céu ou o inferno te espera. Não há como ficar neutro na vida. Não há como tentar dizer, eu vou esperar o tempo certo, a hora certa, o momento certo. A sentença para a sua vida, queridos irmãos, ou é comunhão e relacionamento com o Senhor, ou é a maldição de Deus sobre a sua história. Parece-me forte o que eu estou falando a você nessa noite, mas compreenda, é muito mais forte para mim. É muito mais forte quando eu me deparo sobre toda essa estrutura de céu e inferno, e fui chamado pelo Senhor e para o Senhor pregar essa mensagem. A sentença entre condenação e salvação para cada ser humano é algo que será iminente, é algo que será com certeza. Nós não temos como conseguir fugir. Aos salvos, a resposta que nós temos é: o Senhor preparou para eles um lugar maravilhoso. A resposta é: ouviremos, vinde bendito do meu Pai, para os céus que lhe foi preparado. Ao condenado, o que nós temos a certeza é que será preparado para ele o inferno, e para Satanás e para todos os seus seguidores. Por meio dos versículos que nós acabamos de ler, nós somos chamados a essa compreensão. A compreensão de que o céu e o inferno é algo verdadeiro. E principalmente, de como reagem os não convertidos a Cristo Jesus. Veja, queridos irmãos, Cristo está anunciando sua partida. E o versículo 21 vai nos mostrar isso. Ele anuncia sua partida pela segunda vez. Se você voltar comigo no capítulo 7 de João, versículo 34, ele vai falar pela primeira vez sobre a sua partida. Olhe comigo. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podereis ir. Cristo está falando pela primeira vez da sua partida, e agora no versículo 21, no capítulo 8, pela segunda vez da sua partida. Mas os judeus, irmãos, haviam interpretado essa declaração de Cristo de forma equivocada. Jesus estava falando para o bem deles. Jesus estava ensinando para o bem deles, que o juízo estava bem perto, e que o juízo haveria de chegar, e que chegaria um tempo, irmãos, e que não existiria mais a oportunidade para o arrependimento. Todavia, os judeus estavam compreendendo tudo errado. Todavia, os judeus estavam compreendendo que Cristo não estava falando sobre morte e ressurreição, sobre a sua partida. E parece que essa realidade que os judeus interpretaram não é só para a época deles, é para a nossa época também.
Pregamos e ninguém ouve, gritamos, falamos, anunciamos a vida de Cristo e parece que o mundo não está nem aí. Parece-me que é uma história que já foi contada há mais de 2000 anos e que nunca irá acontecer. E a verdade é que ela vai acontecer. A realidade que os judeus fizeram, ela é fato em nossa história. Mas compreenda, irmãos, para o nosso dia, Cristo continua a bater a porta do coração de cada um, principalmente daqueles que ainda não se arrependeram. E se nessa noite você ouvir Cristo bater a porta do seu coração, imediatamente corra ao encontro dele, e não deixe que o medo, a insegurança, as incertezas atrapalhem esta ação de ouvir a voz do Senhor e se render aos seus pés. Contudo, como eu falei, o texto vai falar sobre pessoas que, mesmo ouvindo, judeus que, mesmo compreendendo a mensagem de Cristo, eles reagiram como não convertidos. E é sobre este ponto que eu quero tratar nessa noite. Como reagem os não convertidos? No caso lá, nesse contexto, judeus. Como reagem os não convertidos à mensagem de Cristo? E nós vamos fazer um paralelo deles para com a nossa geração, para com o nosso viver, com o nosso coração. Em primeiro lugar, irmãos, eles reagem com hipocrisia. Em outras palavras, os não convertidos, ao ouvirem a voz de Deus, eles são hipócritas. Volte comigo, versículo 22. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. O Senhor, irmãos, repetiu o que havia dito anteriormente para a multidão. Versículo 34, nós lemos do capítulo 7, e versículo 33 também vai falar sobre esse contexto da sua partida. Ele estava indo para um lugar onde aqueles que se recusarem a crer no Senhor, nele nunca poderiam pisar nesse lugar. O Senhor estava falando para os judeus sobre um lugar que, se eles não se arrependessem do seu pecado, se eles continuassem recusando crer no Senhor, eles não iriam pisar. Porém, mesmo o Senhor falando e ensinando, os judeus começaram a transformar essa advertência que Cristo deu, irmãos, em piada. Veja, irmãos, eles estavam zombando de Cristo Jesus. Eles fazem uma pergunta sarcástica. Essa pergunta não tem intenção de conhecimento, mas de sarcasmo. A intenção é levar o povo a não acreditar no que Cristo estava falando. Por isso, uma pergunta tão sarcástica. E não só sarcástica, eles foram irônicos. Veja o que eles perguntaram a Cristo no versículo 22. Ele vai se suicidar? Ele vai tirar a própria vida? Essa pergunta, irmãos, ela tem uma intenção por trás. Nada do que eles estão fazendo aqui, eles estão fazendo de forma ingênua, no sentido de querer aprender e conhecer. A pergunta tem uma intenção por trás, sabe qual é? A intenção de que os judeus, eles abominam o suicídio. Os judeus acreditam, irmãos, que aqueles que se matam, eles vão para a parte mais escura do inferno. Segundo o historiador Flávio Joséfo, ele justamente diz isso no seu livro Guerras dos Judeus. Aqueles que tiram a própria vida, eles vão para a parte mais escura do inferno. Com isso, o que eles estavam dizendo, sabe o que era? De forma bem irônica: Cristo vai se matar, então ele vai para o inferno. Ele não é Deus, ele não é o Filho de Deus. Está vendo que esse é um louco, um fanático, um alucinado? Ele não prega de fato as leis do Senhor, ele não conhece. E, queridos irmãos, em hipótese alguma, Cristo estava falando sobre cometer um suicídio, pois ele mesmo bem disse isso em Mateus capítulo 20, versículo 28. Eu não vou me matar, porque eu estarei com vocês todos os dias. E ele vai dizer em Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então eu não vou me matar, eu darei a minha vida em resgate pela vida daqueles que ainda não reconheceram Cristo como Salvador. Cristo, irmãos, entrega a sua vida de forma voluntária. Cristo não mata a si mesmo, Cristo não comete suicídio, ele, pelo contrário, ele entrega voluntariamente a sua própria vida. Veja, queridos, quando Jesus diz que o lugar que ele vai, eles não
poderão ir. Sabe qual era o lugar? Era o céu. Quando Cristo está falando isso, Cristo está mostrando que eles são zombadores, que eles são assassinos. Lembra que nós estamos estudando o livro de Atos? E Pedro, no capítulo 2 de Atos, versículo 23, ele confronta os líderes dizendo: vocês mataram o mestre, vocês são assassinos do mestre. E Cristo está dizendo: eu não vou tirar minha própria vida, aqui em João, eu vou entregá-la de forma voluntária, e vocês não poderão ir, porque vocês aqui de fato são os assassinos, vocês aqui de fato não creem na minha mensagem, vocês são hipócritas, porque dizem que crê na palavra, na lei do Senhor, vocês dizem que crê no próprio Deus, mas vocês não entendem quem eu sou. Cristo está combatendo a hipocrisia daqueles homens. Todavia, irmãos, precisamos entender como podemos perceber que eles estão sendo de fato hipócritas. Como podemos compreender a hipocrisia dentro de todo esse contexto dessa pergunta? Permita-me explicar um pouco sobre como perceber que alguém está sendo hipócrita para com você. No caso aqui, para com Cristo Jesus. Os hipócritas, eles buscam a justiça própria. A justiça própria, irmãos, ela é contrária à salvação de Cristo. Veja, nós fomos salvos e salvos por Cristo, nós não vivemos mais a nossa justiça. Nós não vivemos mais a nossa autojustiça. Nós não vivemos a nossa vontade, mas sim a de Deus. Já o hipócrita não. O hipócrita, ele quer fazer a sua justiça, ele quer exercer a sua justiça, até por compreender que Deus tarda com a sua justiça. Veja, irmãos, o que é que leva uma pessoa a pensar que é salva? O que é que leva uma pessoa a compreender que está salva? É a sua própria justiça ou a justiça daquele que morreu na cruz do Calvário por você? É a sua própria justiça em tentar perdoar os seus pecados, ou a justiça de um Deus eterno que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e perdoar os nossos pecados? O que é que leva uma pessoa a compreender que é salva? Nos nossos dias, a maioria das vezes, sabe o que é? Boas obras. Sabe aquela história: eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado, eu ajudo o próximo? Boas obras. Justificação, que ele está dizendo: eu sou uma pessoa justa. Já ouviu aquelas pessoas que dizem assim: eu estou todo domingo na igreja? Isso é justificação pelas obras. Isso não é justificação pela graça. Eles estão dizendo assim: eu estou batendo o meu cartão, eu sou um crente domingueiro, eu sou uma pessoa religiosa, então eu logo sou salvo. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: mas eu estou em todos os cultos, não é só no domingo, domingo, terça, quinta, quarta, e quando tem outros eu também vou. Mas por que você está lá? O que te levou a ir para lá? Se nós estamos indo apenas por ir, irmãos, nós estamos vivendo a justificação da nossa própria justiça. Nós não estamos entendendo porque nós somos chamados e convocados pelo Senhor para estar ali. Há outros que dizem assim: eu entrego o meu dízimo, eu tenho uma aparência de crente. Isso tudo nada mais é do que uma justificação própria, do que uma hipocrisia, porque por dentro estão podres. Já viu aquela história do sepulcro caiado? Apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Romanos capítulo 3, versículo 10, ele disse assim: não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E o hipócrita, ele é assim. Ele busca não se sujeitar à justiça do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa ao seu coração: se você não se sujeita à justiça de Deus, em última instância você está dizendo para Deus que a sua justiça é melhor do que a dele, e isso nada mais é do que rebeldia e hipocrisia,
pois a justiça de Deus veio à sua vida e te salvou, não para você viver conforme o seu entendimento, sua autojustiça, sua autobondade, sua automisericórdia, mas para você se submeter à justiça de Cristo, para você obedecer a Cristo, para você ser a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que Cristo está começando a combater os judeus com a hipocrisia deles. Cristo está denunciando, irmãos, os hipócritas, os fariseus, e chamando eles de sepulcro caiado. Abra comigo, por favor, Mateus 23, 28. Veja o que o Senhor vai dizer por meio do evangelista Mateus. Assim também, vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Os não convertidos são hipócritas. Eu não estou pregando nessa noite para você olhar para o seu lado e pensar, será que a pessoa que está do meu lado é? Por favor, não pense dessa forma. A mensagem não é para avaliação do próximo, não. A mensagem é para avaliarmos como nós estamos caminhando em Cristo Jesus e vivermos para a glória de Cristo Jesus. Cristo Jesus, primeiro, chama eles de hipócritas. Segundo, Cristo chama eles de mundanos. Veja o versículo 23 comigo, por favor. Olha o que Cristo vai dizer. João, capítulo 8, versículo 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu deste mundo não sou. Irmãos, o que Cristo está dizendo é: o mundanismo é totalmente oposto à verdade. O mundanismo é totalmente oposto à justiça divina, à virtude divina e à santidade divina. Deixa-me repetir. O mundanismo é oposto totalmente à verdade divina, à justiça, à virtude e à santidade. E quem assim caminha, queridos irmãos, em virtude, santidade, em justiça divina, em verdade divina, ele luta contra os prazeres pecaminosos, ele luta contra os egoístas, ele luta contra as influências desse mundo, ele luta contra o próximo que tenta o chamar ao pecado, ele luta contra as políticas pecaminosas desse mundo, ele luta para não viver uma vida vazia, um sorriso vazio, ele luta para não viver uma falsidade, ele luta para não viver de forma inconstante. O contrário também é verdade. Se você anda de forma mundana, deixe-me dizer como é que você anda. Sabe como é que é? Você caminha em prazeres pecaminosos. Você caminha influenciado pelas coisas desse mundo. E eu não estou nem falando de influenciadores de internet. Estou falando de influência total deste mundo, das coisas pecaminosas desse mundo. Segundo, você vive achando que as políticas desse mundo, elas são políticas que não vão te afastar do Senhor. Políticas que não vão contaminar você contra a vontade do Senhor. As pessoas que andam mundanas, elas andam em estado vazio de vida. Elas andam, queridos irmãos, em falsidade, porque os seus sorrisos não são verdadeiros, são falsos. E o amor dessas pessoas é falso e inconstante. Isso quem disse foi John MacArthur. É assim que caminham os mundanos. E foi isso que o evangelista João disse. Abra comigo a primeira carta, capítulo 2, versículo 16 de João. Não é o evangelho de João, a primeira carta de João. Ele disse isso em sua primeira carta: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, sabe o que acontece? Não procede do Pai, mas procede do mundo. Volte comigo ao capítulo 8 de João, agora o evangelho de João, versículo 44. Olha o que Cristo está dizendo: vós tendes por pai o diabo. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, queridos irmãos, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Cristo estava dizendo para esses judeus, que eram contrário ao cristianismo, em outras palavras: vocês estão sendo contrário a mim,
Vocês estão andando como rebeldes à vontade de Deus. Por isso o Senhor diz a ele: eu sou de cima e não sou desse mundo. E o Senhor diz a eles: vocês são de baixo, vocês são deste mundo. O evangelista João, irmãos, ele continua a tratar sobre isso em sua primeira carta, capítulo 2. Não é o evangelho de João, capítulo 2 da primeira carta de João, versículo 15. Ele vai dizer assim: se alguém ama o mundo, acrescentou João, o amor do Pai não está nele. Por isso, irmãos, as pessoas mundanas, elas têm prazer nas coisas mundanas, nas coisas que são terrenas, nas coisas que são passageiras. E eu quero nessa noite que você não confunda em estar no mundo, fazer parte do mundo. Nós estamos no mundo, Cristo orou sobre isso, mas nós não somos desse mundo. Estar no mundo não é fazer parte do sistema maligno desse mundo, irmãos. João, no Evangelho, no capítulo 15, versículo 19, ele falou isso. Se vocês fossem desse mundo, disse Jesus aos seus discípulos, o mundo amaria vocês. Olha o que ele está dizendo. O mundo amaria o que era próprio, mas porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo, sabe o que acontece? Vos odeia. Então no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, versículo 16, sabe o que ele diz? Eles não são do mundo, assim como Jesus, eles não são do mundo. Precisamos compreender, irmãos, que nós não podemos nos envolver com as coisas mundanas. E quando eu digo as coisas mundanas, eu estou falando com as coisas que são antagônicas à vontade de Deus, com as coisas que são seculares, no sentido que afrontam o Senhor, profanas. Eu não quero que você saia daqui pensando, existe pecado em ir ao cinema, existe um pecado em ir a um campo de futebol, existe pecado em tomar um banho de piscina ou ir à praia. Não estou falando disto. Você está no mundo, mas você não é do mundo, então não se envolva com as coisas malignas deste mundo. Não pratique as coisas malignas, mundanas deste mundo, porque isso vai te levar para distante do Senhor. E era isso que Cristo estava dizendo para eles. Vocês não são do meus. Primeiro, porque vocês são hipócritas. Segundo, porque vocês são do mundo, vocês são daqui de baixo. O prazer de vocês está no mundo, o prazer de vocês está nas coisas terrenas. O prazer e o desejo de vocês é ser próspero aqui nessa vida terrena. Vocês não têm olhar para a eternidade. Cuidado, irmãos, porque às vezes esse mundo tenta nos chamar a atenção. E aí, como disse Jonathan Edwards, nós precisamos clamar: Senhor, crava a eternidade nos meus olhos. Porque se Deus não cravar a eternidade nos nossos olhos, nós vamos olhar para as coisas terrenas e vamos querer construir aqui o nosso tesouro, e essa vida aqui é passageira. O tesouro que temos que construir é na glória, é para a glória dele. Nós não somos desse mundo. Terceiro lugar, irmãos, o Senhor está dizendo que os judeus não convertidos, eles primeiro são hipócritas, segundo lugar, eles são mundanos, e terceiro, eles são incrédulos. Os não convertidos, eles são assim: hipócritas, mundanos e são incrédulos. Olhe comigo o versículo 24, e eu queria que pudesse colocar no data show para a gente fazer a leitura em uma só voz. Todos em uma só voz comigo, o versículo 24, por favor. Por isso, porque se não credes aonde, irmãos? Que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Veja, queridos, eles são incrédulos, por isso eles vão morrer no pecado deles. Eles não creram no Senhor, eles não creram no grande eu sou. Jesus aqui estava aplicando a si mesmo o tetragrama, o nome de Deus de forma impronunciável. Sabe, o nome de Deus no hebraico, ele é todo consoante. Veio os sinais maçoréticos e aí nós temos vogais para agora poder dizer Yavé ou Yahvé, como alguns assim pronunciam. Por isso, queridos irmãos, eles estão agoniados, eles estão inquietos, porque o nome de Deus era algo tão sagrado, mas tão sagrado, que os judeus eles se recusavam a pronunciar. E veja, se nós não pronunciamos o nome de Deus, como é que este homem chega aqui e diz, eu sou? Esse é o nome de Deus.
Em outras palavras, para os judeus, ele é um blasfemo. Esse homem é um insolente, está usando o nome de Deus, e usando o nome de Deus em vão. Os judeus estão chocados, irmãos, com a utilização do nome do Senhor, mas Cristo estava afirmando a eles quem Ele era. O problema é que o coração de um ímpio, ele não vai se abrir para compreender quem é Cristo, a não ser que Cristo toque no coração deles. Por isso eles permaneciam na incredulidade, eles se recusavam a acolher a fé, eles recusavam tudo que vinha de Jesus, eles recusavam entender, irmãos, que eles iriam morrer nos seus pecados e perder a sua vida para sempre. Volte comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Olhe comigo, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. O Senhor diz: quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Eles estavam tomando condenação para si, porque eles estavam olhando mais para Cristo como um blasfemo, como um herege, como um anarquista, como alguém que estava tentando ser um revolucionário, trazendo uma nova doutrina, do que de fato como Filho de Deus, e Cristo dizendo: eu sou o próprio Deus, eu sou o enviado de Deus. Sabe, queridos, crentes, eles são escolhidos por Deus no mundo, e para ir ao mundo, e para pregar ao mundo, para pregar a todo o mundo, para que eles possam, pela pregação, ouvir e crer. E se eles não vierem a crer, a mensagem tem 2 motivos de existência: primeiro, a salvação, e segundo, a condenação. O nosso dever não é pregar para alguém se converter. Quem converte é o Espírito Santo. O nosso dever é pregar as Escrituras, pregar Cristo morto e ressurreto, e deixar que o Senhor, por meio da pregação, salve ou condene. E eles estavam perplexos e chocados com um homem que estava dizendo que era o próprio Deus. Eu não acredito nisso, eu não confio nisso. Não dá para entender como é que esse homem se apresenta. Esse homem é um blasfemo. Mas aqueles que criam, irmãos, eles eram cheios do Espírito. Lembra de Atos capítulo 1, versículo 8? Eles perseveravam unânimes em oração e foram cheios do Espírito do Senhor. Todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que confia no Senhor, todo aquele que sabe quem é o Filho de Deus, ele tem prazer em meditar na lei do Senhor, ele tem prazer em se derramar diante do Senhor, ele tem prazer em ouvir, em confiar, mesmo quando tudo parece estranho, mesmo quando tudo parece, irmãos, difícil, e parece não fazer sentido na nossa vida, mas nós confiamos no grande eu sou. Nós entendemos quem Ele é, nós descansamos nele, porque a sua mensagem tocou o nosso coração. Mas aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo, eles continuam a viver em uma incredulidade, eles continuam a viver em uma dureza de vida. E não só isso, irmãos, olhe comigo, agora o outro ponto, que vai do versículo 25 até o 30, nós não vamos ler. Eles vivem agora em ignorância. Veja, o não convertido, assim como os judeus daquela época, eles são hipócritas. Além de serem hipócritas, irmãos, em segundo lugar, eles são mundanos. Em terceiro lugar, eles são homens incrédulos, eles não confiam no Senhor. Em quarto lugar e último, eles são ignorantes quanto ao Senhor. Veja, queridos irmãos, que eles, no versículo 25, começam fazendo uma pergunta. E essa pergunta inicial dos judeus, ela revela 2 coisas. Primeiro, ignorância, e segundo, sarcasmo novamente. Ironia para com Cristo. Mesmo Cristo afirmando, irmãos, que era o Filho de Deus e que foi enviado por Deus, se nós voltarmos em João capítulo 5, versículo 36 e 37, nós vamos ver isso. Mesmo Cristo testemunhando, e na verdade recebendo a testemunha do próprio Pai, de que Ele era Deus, mesmo Cristo fazendo milagres, os judeus ainda continuavam, sabe como? Sarcásticos, irônicos. Os judeus faziam uma pergunta, trazendo um julgamento dentro dessa pergunta. Olhe comigo, versículo 25. Veja o que ele vai dizer. Então lhes perguntaram:
quem é o quê? Quem és tu? Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: quem é você para dizer que nós vamos morrer em nossos pecados? Quem você pensa que é para dizer que eu vou morrer por causa dos meus pecados? Você não sonda o meu coração? Sabe aquelas brigas muitas vezes que acontecem até dentro do casamento? De que o esposo quer que a esposa ore mais, a esposa quer que o esposo ore mais, ou cada um leia mais a Bíblia, e aí o outro diz assim para o outro: e você sabe se eu leio o horário que eu leio? Você sabe o horário que eu oro? Mas eu não vejo você fazendo isso, eu tenho que fazer para você ver. Não sei se vocês já passaram por isso, sabe? Talvez todo casamento já tenha enfrentado isso. Essa pergunta, irmãos, não é uma pergunta simplesmente ingênua, é uma pergunta um pouco sarcástica, e que nós já fizemos um bocado, talvez. A pergunta dos judeus é essa. Eles estão sendo irônicos para com Cristo. Quem é você? Quem você pensa que é para dizer que nós vamos morrer? Todavia, no versículo 26, e eu queria que vocês voltassem ao texto, Cristo começa a responder, dizendo aos judeus, e respondendo inclusive o sarcasmo deles. Olhe comigo, versículo 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Cristo está dizendo: olha, vocês são sarcásticos, mas eu sei quem são vocês, porque quem me enviou já me preparou para tudo, já me disse quem são vocês. Quem me enviou já falou do intento do coração de vocês. Vocês não têm para onde fugir. Eu conheço quem são vocês. E eles não estavam entendendo que Cristo estava falando de Deus. O Pai me enviou. Queridos irmãos, ele realmente falou das coisas que o Pai ensinou. Olhe comigo, versículo 27. Eles, porém, não atinaram que lhes falava de quem? Do Pai. Cristo estava dizendo: ele me ensinou. Tudo que Cristo fez, irmãos, foram agradáveis ao Pai. Sabe por quê? Porque ele era obediente, ele era fiel ao Pai. É a mesma coisa que Hebreus 7, 26 vai nos dizer, que Cristo, ele é o sumo sacerdote. Hebreus 7, 26 vai dizer que Cristo é o santo inculpável, que ele é sem mácula, que ele é separado dos pecadores, e ele é feito mais alto do que os céus. Alguns judeus, irmãos, que rejeitaram Jesus, começaram a perceber que eles tinham sido terrivelmente equivocados para com Cristo. Alguns judeus começaram a perceber dentro das respostas que, peraí, esse homem realmente tem algo de diferente. Nós estamos agindo de forma equivocada. Eles começaram a perceber que as palavras de Cristo eram muito mais poderosas do que eles tinham percebido. E aí, interessante, versículo 30, vai nos dizer, eles começaram a acreditar nele. Mas sabe o que é triste, irmãos? É que mesmo apesar de Cristo mostrar quem era, mesmo apesar de Cristo apresentar o pecado deles, mesmo apesar de Cristo dizer que eles iriam morrer no pecado deles, a maioria dali, eles, mesmo vendo todas as evidências, eles buscaram recusar e acreditar. Preferiram viver em hipocrisia de vida. Eles preferiram viver uma vida mundana. Eles preferiram viver uma incredulidade, uma ignorância até o fim da sua vida. E isso nós precisamos aplicar à nossa história, já caminhando para a conclusão, irmãos. Queridos irmãos, essa atitude de preferir viver em pecado e não se render ao Filho de Deus, não é algo só da nossa geração. Nós acabamos de ver judeus em frente ao próprio Cristo, em frente ao Filho de Deus, mesmo ouvindo, mesmo vendo, mesmo Cristo pregando aos olhos e aos ouvidos deles, eles não quiseram se render ao Filho de Deus. Eles preferiram caminhar, irmãos, na sua ignorância, eles preferiram caminhar na vida mundana, eles preferiram caminhar, queridos irmãos, numa vida de incredulidade e de ignorância contra Cristo, contra o próprio Pai. E é triste, irmãos, que isso não se remete só aos judeus. Há muitos nossos dias que ainda caminham dessa forma, que preferem permanecer na hipocrisia de vida, que preferem viver aquela vida de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, que preferem viver nas práticas mundanas do que se arrepender dos seus pecados.
viver uma vida incrédula, viver uma vida cética, uma vida ateísta, seja teórico ou prático, a viver uma vida ignorante até o fim da sua história. Mas nós não fomos chamados para isso. Pelo contrário, hoje o Senhor nos chama mais uma vez a abandonar, queridos irmãos, a hipocrisia e a viver uma vida de fidelidade. A propósito, esse é o antônimo disto. Abandone a hipocrisia, viva a fidelidade ao Senhor. Não viva de aparência, viva de forma fiel àquele que te salvou, aquele que te amou, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que você tenha vida e vida em abundância. O Senhor nessa noite te chama para deixar de lado as ações mundanas. Adolescentes, jovens, cuidado com as ações mundanas desse mundo, que parecem não ser contra Deus, que parecem não profanar o nome de Deus. Cuidado, vocês estão sendo bombardeados a deixar de lado a vontade de Deus, viver uma vida mundana, a deixar de lado uma vida de comunhão com Deus e viver uma vida de obediência às coisas desse mundo. E viver uma vida contrária à vida mundana é viver uma vida de espiritualidade no sentido de obediência ao Senhor. Adolescentes e jovens, adultos, nós precisamos pesar o nosso coração sobre tudo que vamos fazer, se estamos obedecendo a Deus e honrando ao Senhor, se estamos glorificando a Deus, se estamos exaltando ao Senhor com tudo o que temos, somos e viermos a ser. Há uma luta muito grande em nosso coração, agradar as coisas desse mundo ou agradar o Senhor que criou esse mundo. Você precisa tomar uma decisão. Você não foi chamado para ficar em cima do muro, não existe neutralidade. Isso é um mito de Satanás para a sua vida e a sua história. Nada é neutro, irmãos. O Senhor nessa noite, querido, nos chama a viver uma vida de confiança, a abandonar a incredulidade, a abandonar o ceticismo e a confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, todo o nosso ser. Precisamos compreender, irmãos, que por vezes nós somos ateístas. Pastor, crente também é ateísta? É. Sabe, muitas vezes nós estamos orando a Deus e, por fim, dizendo, mas Deus não vai fazer. Sabe aquele ateísta prático? A gente ora por um pragmatismo, ora simplesmente por uma questão de programa do dia, questões maquinárias, sabe? Mas não oramos de verdade, com confiança. Precisamos compreender que nós não fomos chamados para andar de forma incrédula diante do Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. Ele não mudou, queridos irmãos. A propósito, nós vamos assentar à mesa do Cordeiro. Prova que Ele não mudou. Prova que Ele cumpriu com todas as suas promessas. Por isso Ele te chama para você confiar nele, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando os ventos estão fortes, mesmo quando o barco parece a pique. Cantamos nessa noite sobre isto, solta o cabo da nau. E o nosso irmão Felipe lembrou muito bem. Às vezes parece que o barco vai a pique, mas Cristo está lá. Ele é aquele que acalma os ventos, Ele é aquele que acalma a tempestade, Ele é aquele que põe termo a todas as coisas. Só que você precisa entender, não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. A mim e a você, ou a você e a mim, foi dado o confiar, o esperar. Lembra aquele texto que nós sabemos de qual é salteado? Esperei o quê? Vamos repetir mais uma vez? Esperei com o quê? A gente parece lembrando muito mais que Ele se inclinou para ouvir o nosso clamor do que esperar com paciência. A primeira parte do texto. Nós somos chamados para confiar em quem Deus é, e não para agir como os judeus e os não crentes. Mateus capítulo 6 vai falar sobre isso. Olha, não se preocupe com as coisas desse mundo, porque quem vive agoniado, como diz no bom nordestino, quem vive em agonia com as coisas desse mundo são os incrédulos. O Senhor, Ele dá aos seus.
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que, irmãos? Vos serão acrescentados. Por fim, o Senhor nos chama nesta noite, queridos irmãos, para sair da ignorância. E por vezes os pecados que nós estamos enfrentando na nossa vida é por ignorância. Mas nessa noite o Senhor te chama a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O Senhor te chama nessa noite a uma comunhão, a um relacionamento, a não andar mais como os judeus daquela época, a não andar mais como um ímpio, a não andar mais de forma incrédula, ou de forma mundana, ou de forma impaciente, a não andar mais sem descansar e sem obedecer ao Senhor. Por isso, nessa noite eu volto a concluir como eu iniciei. Só há dois caminhos. E você precisa entender isso. Não existe um terceiro caminho. Ou é céu ou é inferno. Ou é comunhão com Deus ou não é comunhão com Deus. Alguém bem disse, não lembro se Martinho Lutero ou Agostinho, que nós somos como uma mula, ou montados por Deus ou montados por Satanás. Não existe neutralidade. E nessa noite o Senhor te chama e te convida para um relacionamento, para abandonar, queridos irmãos, a ignorância, para abandonar, irmãos, a vida de incredulidade, para abandonar, irmãos, a vida mundana. Sabe, irmãos, o Senhor te chama nessa noite, queridos, para abandonar a hipocrisia. Eu não quero nessa noite ser apelativo, mas eu quero fazer um convite ao seu coração. Se há nessa noite algum irmão que ainda não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, e que compreende o que falamos nessa noite como voz de Deus à sua vida, e quer se render aos pés de Cristo, eu queria orar por você, mas eu não quero ficar insistindo como apelo, porque não sou eu, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Se Ele tocou o teu coração, você pode até fazer um sinal com sua mão. Eu queria orar pela sua vida. Eu também gostaria de orar pela vida de cada um de nós, porque em dado momento talvez nós nos encontramos em um desses 4 pontos, e o Senhor nessa noite nos chama a não viver assim. O Senhor nos chama a uma comunhão, o Senhor nos chama à santidade, o Senhor nos chama a nos render aos seus pés. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria que você pudesse conversar com o Senhor. Eu quero te dar um tempo para você dizer: Senhor, me ajuda a vencer essas coisas seculares que tentam todos os dias me atrair. Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti, a vencer a incredulidade. Senhor, me ajuda a vencer a ignorância, e não é ignorância no sentido de atitude como ação e reação, mas ignorância no sentido de conhecimento, a falta de conhecimento. Senhor, me ensina a não viver de forma hipócrita, mas me ensina a viver de forma íntegra e fiel a Ti. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, Pai, nos faz crer no Senhor, como a Tua palavra nos diz. Versículo 30, eles creram. E muitas vezes nós temos crido na nossa força, na nossa inteligência, na nossa aparência. Espírito Santo de Deus, nós temos crido em tantas coisas deste mundo. Por vezes temos colocado a nossa vida apenas nas coisas desse mundo, esperado apenas aqui. E a Tua palavra nos diz que nós somos os maiores dos pecadores, os mais miseráveis, porque assim fazemos. Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, atrai o nosso coração a viver como um verdadeiro discípulo. Que nessa noite possamos conhecer a verdade. Por isso João chega no versículo 32 e diz: conheçam a verdade é Cristo, sejam libertos por ela. E Espírito Santo de Deus, nessa noite, por meio de Cristo Jesus, da Sua palavra,
Liberta o coração preso na hipocrisia. Liberta, Senhor Deus, o coração preso às coisas deste mundo. Liberta o coração preso, Senhor Deus, à incredulidade. A pensar que o Senhor não faz mais, que o Senhor não age, que o Senhor não é mais o mesmo. Liberta o nosso coração preso muitas vezes na ignorância e nos faz nessa noite discípulos do Senhor, homens que conheceram a verdade e vivem pela verdade, que estão dispostos a morrer pela verdade. Em nome de Jesus, Pai, atrai o nosso coração nessa noite e nos faz caminhar para o louvor da Tua glória. Aqueles que ainda não se entregaram e não reconheceram-Te como Senhor e Salvador, que nessa noite o Teu Santo Espírito abra os seus olhos, os seus ouvidos, que eles reconheçam, que eles abandonem toda a hipocrisia, que eles abandonem, Senhor Deus, toda ação cética de não confiar em Ti, abandonem as coisas mundanas, práticas mundanas, a ignorância, e que eles se rendam aos Teus pés, Espírito Santo de Deus. Aqueles que já são, Senhor, convertidos, que o Senhor os chame mais uma vez ao compromisso e viver cada dia para a Tua glória. Atrai, Senhor, o nosso coração e não nos deixa caminhar segundo os nossos pensamentos intensos. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria convidar os presbíteros a tomar